Pulmonar, tá? A gente estava falando de circulação sanguínea, né? Agora a gente vai falar da circulação pulmonar, tá? O que isso significa? Vamos lá. Só dar uma ajeitada na luz aqui para não ficar tão escuro para vocês. Então, vamos lá. Circulação pulmonar. Relembrando um pouquinho que a gente falou da circulação sanguínea. O sangue, ele é bombeado aos pulmões. Do pulmão ele vai retornar para o coração, rico em oxigênio. No pulmão ele vai fazer as trocas gasosas e vai ficar rico em oxigênio. E o coração vai bombear este sangue para o restante do organismo. Sangue pobre em oxigênio vai para o átrio direito, pela veia cava cranial, sangue que estava lá no organismo, e pela veia cava caudal. Passa pelo ventrículo direito, bombeia para a artéria pulmonar, se divide em dois ramos para cada pulmão, enviando sangue para os capilares pulmonares. Então, aqui é o esqueminha de desenho do que a gente estava falando, né, da circulação. Então, a gente tem a pequena circulação, circulação pulmonar, e a grande circulação, circulação sistêmica. Né? O pulmão, ele faz parte da pequena circulação, é a circulação que vai do coração para o pulmão. E depois a grande circulação é a circulação sistêmica, que vai para o organismo todo. É o sangue que vai sair do coração, rico em oxigênio, porque fez as trocas gasosas no pulmão, e vai atingir todo o organismo. No pulmão ocorrem as trocas gasosas. O sangue vai para as veias pulmonares, ricas em oxigênio, levam sangue para o átrio esquerdo, e então vai completar a circulação pulmonar. Circulação central é um conjunto de circulação pulmonar e o coração. Então, aqui, o que a gente tem aqui em destaque? Um cachorro, em destaque ali a gente tem o pulmão. E aí, essa parte maior aqui que ficou em destaque são os alvéolos. Então, dentro desse pulmão, a gente tira um pedacinho disso para colocar em maior aumento para vocês verem, são os alvéolos, tá? Então, o pulmão, ele é cheio desses alvéolos aí, que parece uma arvorezinha, né? Isso, o pulmão é cheio. O que acontece, então, na respiração? Qual é a função da respiração? Permitir ao organismo o fornecimento de oxigênio às células e aos tecidos e realizar as trocas gasosas, eliminando assim dióxido de carbono. Aparelho respiratório dividido em superior e inferior. Então, na respiração acontecem trocas gasosas. Vai permitir ao organismo fornecer oxigênio para essas células, para esses tecidos, para que ocorram as trocas gasosas. A gente tem aqui o aparelho respiratório do cão e o aparelho respiratório do gato. Tá? O que a gente tem nesses aparelhos respiratórios? A cavidade nasal, a gente começa a pensar na parte respiratória pelo nariz. A cavidade nasal, a traqueia, laringe, né, a laringe, a traqueia e o pulmão. Tá? No pulmão, nós temos os brônquios, os alvéolos e o diafragma. O diafragma é essa parte mais para o fim, mais caudal, que a gente chama, que divide o aparelho respiratório das outras coisas que tem no abdômen, do estômago, do fígado, tá? Então, ele é uma musculatura ali no finalzinho para estar dividindo, tá? Para não misturar, né? Não misturar o estômago junto com o pulmão, tá? Então, é para isso que serve aí o diafragma. O aparelho respiratório, como que ele começa? A gente começa pensando no aparelho respiratório pelas narinas, pelo nariz. Então, são as narinas, nariz externo, cavidade nasal e seios paranasais. Depois vem a nasofaringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Aqui a gente tem a divisão do sistema respiratório. Trato respiratório superior e trato respiratório inferior. Trato respiratório superior começa lá no nariz, então são as narinas, cavidades nasais, faringe e laringe, é a parte de cima, é a parte da cabeça. E depois o trato respiratório inferior, que já começa as traqueias, brônquios, bronquíolos, pulmões, pleura e alvéolos.
Tá? Então, a gente pode ter alteração tanto no trato respiratório superior, como no trato respiratório inferior. Nariz externo, narinas, vestíbulo e focinho. É o que a gente vê, que a gente olha para o animal e está vendo essas narinas, vestíbulo e focinho. Narinas são as aberturas por onde o ar entra e sai. Porção que segue a narina internamente é vestíbulo. E o focinho é a porção cartilaginosa do nariz. O focinho é o que a gente vê do cachorro e do gato. É a parte cartilaginosa do nariz. E aí a gente tem o vestíbulo que segue a narina internamente. Então a gente já não vê, tá? Ele vai seguir a narina internamente. E as narinas são as aberturas por onde o ar entra e vai sair, que a gente também olha para o animal e a gente vê essas aberturas. Então é isso daqui o desenho, ó. Narina, o nariz. Tá? Vestíbulo nasal é o buraquinho. Filtro é esse que tem no meio do nariz deles e o lábio superior e o lábio inferior da boca. Então, essa parte do sistema respiratório a gente ainda vê, tá? Porque é uma parte externa. Cavidade nasal segue do vestíbulo até a nasofaringe. Aí agora a gente já não consegue mais enxergar. Ela começa lá no vestíbulo, tá? Que tem o vestíbulo nasal, que é o buraquinho, e ela vai seguindo até a nasofaringe. Qual é a função da cavidade nasal? Aquecer, umidificar, purificar o ar e reconhecer odores. Composta pelas conchas nasais dorsais, ventrais e etimoidais. Espaço entre as conchas, a gente tem os meatos, meato dorsal, meato médio e meato ventral. Então, aqui a gente tem uma peça anatômica para vocês identificarem o que nós falamos agora. Tá, então, na primeira peça anatômica tem a concha nasal dorsal, que é para cima, tá? Então, esse buraquinho para cima, concha nasal dorsal. Embaixo temos a concha nasal ventral, que é a parte de baixo. Mais para frente temos as conchas nasais etimoidais. E depois nós temos os meatos, meato dorsal, meato ventral e meato médio. Tá? Sempre que é dorsal, a gente pensa para cima, tá? Então, meato dorsal, meato ventral para baixo e o meato médio. Aqui a divisão. A gente tem a cavidade nasal. Quando a gente se refere à cavidade nasal, estamos falando o quê? Do focinho, né? Desse todo aí que a gente vê, desde o narizinho até próximo da cabeça. E da cavidade nasal para trás, temos o crânio. Seios paranasais, expansões da cavidade nasal para o interior dos ossos do crânio. Qual é a função dos seios paranasais? Proteger o crânio contra choques, aumentar a área de inserção de músculos, promover ressonância do som emitido e diminuir a densidade óssea. Tá? Então, esses seios paranasais, eles vão ajudar a proteger esse crânio contra choques, aumentar para ter mais inserção, para ter mais locais para ter músculos, tá? E promover a ressonância do som emitido. A nasofaringe é a região da faringe que comunica-se com a cavidade nasal pelas coanas. Há uma abertura que comunica-se com a tuba auditiva, tá? O ósseo faríngico. Então, aqui a gente tem um desenho de esquema, a nasofaringe, que é essa em amarelo, e a orofaringe e a laringofaringe. Então, a nasofaringe, ela tá mais para frente, ela é a primeira ali. A orofaringe, ela tá mais perto da cavidade oral, ela fica mediana. E a laringofaringe, ela tá mais para trás, mais já na direção dos pulmões. Laringe é o conjunto de cartilagens localizadas na região da laringofaringe, que se conecta com faringe e a árvore traqueobrônquica. Composta por 4 cartilagens, epiglote, tireoide, cricoide e aritinoides. Qual a função da laringe? Fechar a entrada da traqueia na deglutição, assim alimentos e líquidos não vão para o pulmão. Respiração, fonação, regulação da pressão intratorácica. Então, novamente aqui o aparelho respiratório, tá? Para a gente lembrar lá, a cavidade nasal, a traqueia, brônquios, que aí já está para dentro do pulmão, pulmão, alvéolos e o diafragma. Traqueia é um tubo que conduz ar da laringe até os pulmões.
extensão do pescoço, entra na cavidade torácica e se divide em 2 brônquios, um para cada pulmão. Mantém-se aberta devido aos anéis de cartilagem que impede seu colabamento. Então, a traqueia, ela se mantém aberta, porque colabar seria fechar, né? Então, a traqueia está assim aberta, o que seria colabar? Seria grudar. Tá? Quando a gente tem isso, a gente tem uma patologia, a gente tem uma doença no animal, tá? Que faz o animal ter muita tosse, tá? Então, a traqueia, ela tem que manter-se aberta. Isso daqui é a traqueia do cão, essa é uma peça anatômica, tá? Então, a gente tem o músculo traqueal e o anel traqueal que está embaixo. A gente vê bem embaixo aqui o anel da traqueia, que vai manter ela abertinha, manter ela assim. Ela não pode fazer assim, ela não pode colabar. Brônquios, tubos que conduzem o ar até o interior dos pulmões. Diferença da traqueia é o calibre e anel de cartilagem. Na traqueia semiaberto e completamente fechado nos brônquios. Então, na traqueia, o canal da cartilagem fica semiaberto. E nos brônquios está completamente fechado. Brônquio normal, aí já é um desenho, é uma peça anatômica. Brônquio normal e com bronquite, tá? Com uma inflamação, com uma infecção, temos secreção nesses brônquios. Pulmões são impares, ficam na cavidade torácica, ocorrem as trocas gasosas. O pulmão possui uma base, que é a superfície diafragmática, um ápice, que é voltado cranialmente, e 2 superfícies laterais, costal voltada para a costela, medial voltada para o mediastino. Hilo pulmonar, onde fica a raiz pulmonar, composta por brônquios, vasos e nervos, que chegam e que saem do pulmão. E é dividido em lobos. Olha o que nós temos aí, o pulmão. Então, temos a traqueia, tá vendo esse caninho descendo, os brônquios que vão se dividir para cada pulmão, e os bronquíolos, que são as subdivisões dos brônquios. Tá? E agora, fazendo algo de maior aumento, tirando um pedacinho dos bronquíolos, olha o que a gente tem nas pontinhas, uns alvéolos que parecem cachos de uva. São alvéolos cheios de líquido. Tá? Por quê? Porque esse animal está com edema no pulmão. Tá? Por algum motivo, por alguma disfunção, está retendo água nesses alvéolos. E a pleura e o mediastino, cavidade torácica da primeira costela até o diafragma, junto com um órgão contido nela, revestida por uma membrana, a pleura. Formam 2 sacos pleurais preenchidos por alguns milímetros de líquido seroso, que permite deslizamento entre os pulmões e a parede torácica. Sacos pleurais formam a cavidade pleural. Então, a pleura e o mediastino, elas ficam protegendo, elas fazem um revestimento com uma membrana, né, que é a pleura. Tá? Esses sacos pleurais, eles vão formar a cavidade pleural. Tá? Então, a pleura, ela tá ali em nítido contato com o pulmão para proteger. Pleura visceral ou pulmonar, que reveste os pulmões. Pleura costal ou parietal, reveste as paredes laterais da cavidade torácica. Pleura diafragmática, que vai tocar o diafragma. E pleura mediastinal, que vai formar o mediastino. O mediastino é o espaço no eixo sagital mediano, delimitado pelos sacos pleurais. Olha aqui mais um esqueminha para a gente entender. Aqui é um pulmão, né? Então, novamente, aqui a gente vê descendo a traqueia, né? Os brônquios que vão se subdividir, um para cada pulmão, tá? Então, nós temos o quê? A pleura parietal e a pleura visceral. A pleura visceral, ela está diretamente em contato com o pulmão. E a pleura parietal, ela está em contato com essa pleura visceral que está recobrindo o pulmão. Tá? E aqui mais um esqueminha em desenho, tá? A gente tem o quê? A traqueia, os brônquios descendo para o pulmão. E aí a gente tem um pulmão. Um lado, ele é dividido em 2. Lóbulo superior e lóbulo inferior. E o outro é lóbulo superior, lóbulo médio e lóbulo inferior.
E aí nós temos a pleura visceral, que está em contato íntimo com o pulmão. Tá? O espaço entre as pleuras, né? E temos a pleura parietal, que ela está em contato direto com essa pleura visceral e do outro lado externo em contato com as costelas. Cavidade nasal do cão. Tem o osso nasal, o osso incisivo, maxilar, cartilagem lateral e o septo nasal. Aqui a gente tem um esquema, um lado, vocês conseguem identificar esse desenho. Um lado, nós temos o focinho do animal. Um lado está normal, como nós vemos, tá? O focinho e a pele. E do outro lado é como se tivesse retirado essa pele. Tá? Como tivesse retirado essa pele, tá? Então, a gente tem a cartilagem lateral dorsal do nariz, septo do nariz, tá? E a cartilagem acessória lateral do nariz. E agora, o que é hematose? É um conjunto de trocas gasosas entre ar alveolar e o sangue. Fenômeno passivo, envolvendo os gradientes da pressão parcial dos gases entre o ar e o sangue. É um fenômeno que acontece, né? Passivo, ou seja, a gente não precisa pensar para que aconteça essas trocas gasosas. O que a gente tem aqui no esquema? Né? Um colapso de traqueia. Tá? Então, a traqueia é por onde passa o ar para ir direto para o pulmão. No colapso de traqueia, a gente tem uma traqueia colapsada, uma traqueia diminuída. O correto é ela estar assim, para o ar passar. E ela corre um colapso, tá? Ou por uma alteração do anel traqueal, tá? Que causa essa diminuição de espaço. E aí o ar vai passar e não vai passar. Né? E aí o animal vai ter dificuldade respiratória e tosse. Broncopneumonia, tá? O que é a broncopneumonia? É uma inflamação purulenta dos bronquíolos e dos alvéolos. Quais são os sintomas? Dificuldade respiratória, tosse curta, dolorosa e violenta, febre e abatimento acentuado, ou seja, o animal fica extremamente apático. É um animal que não levanta, não quer brincar, não segue o tutor pela casa, tá? Porque ele está com muita dificuldade respiratória. Ele tem uma tosse curta, dolorosa, então quando ele tosse, dói, né? E isso também irrita ele um pouco. Febre, tá? E uma apatia acentuada, tá? Devido a essa inflamação dos bronquíolos e dos alvéolos, que são aqueles pedacinhos que eu mostrei para vocês, como a gente tivesse tirado do pulmão, aqueles pedacinhos, tá? Para vocês avaliarem. Então, o pulmão, ele é cheio desses bronquíolos, desses alvéolos. Aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Os bronquíolos. Para vocês entenderem aqui, olha. Aqui é um pulmão. Né? Então, aqui a gente tem um pulmão. E aí a gente fez um maior aumento. Tirou um pedacinho aqui, para vocês entenderem, tá? Dos brônquios e na pontinha os alvéolos, tá? E esses alvéolos, eles estão cheios de líquido, tá? Por quê? Esse animal está em edema pulmonar, aquilo que a gente escutou falar, água no pulmão, tá? Então os alvéolos estão cheios de água e isso atrapalha o pulmão de expandir e aí, consequentemente, atrapalha o animal de respirar, tá? Porque ele não está conseguindo expandir o pulmão adequadamente, ele não está conseguindo respirar adequadamente, tá? Porque tem líquido nesse alvéolo, tem líquido dentro, tá? Então, tá deixando o pulmão com água no pulmão, tá deixando o pulmão encharcado, tá? Então, vocês entendam que o pulmão, ele não é um órgão só, estou vendo o órgão. Dentro do pulmão tem os bronquíolos, tá? Que são uma subdivisão dos brônquios. Tem esses bronquíolos. E esses bronquíolos, eles são como se fosse um cacho de uva. A gente vê aqui na ponta, como se fosse um cacho de uva.
e ele está cheio de água, tá? Por alguma alteração desse animal, esses bronquíolos estão cheios de líquido, tá? E eles estão atrapalhando esse pulmão de expandir. Eles estão atrapalhando a respiração correta desse animal. Tá? Lembrando que a gente tem aqui um brônquio normal, que é redondinho, que não tem nada, ele está livre. E a gente tem aqui com bronquite, a gente tem aqui secreção. Então, isso atrapalha o animal de respirar também. A gente tem que pensar que toda patologia que a gente tem pensando referente ao pulmão é algo que vai atrapalhar o animal de respirar. Ou por presença de líquido, de água, tá? Ou por presença de secreção. Tá? Lembrando aqui que o pulmão, ele é protegido por umas camadas chamadas pleuras, tá? Então, as pleuras protegem o pulmão. A gente vai ter a pleura visceral, tá? A gente vai ter a pleura visceral, que ela vai estar em contato direto com o pulmão. E acima dessa pleura visceral, a gente tem a pleura parietal, que ela vai estar em contato direto com essa pleura visceral, tá? Tudo isso para proteger o pulmão. Essa pleura, ela serve de proteção do pulmão. Tá? Por tamanha importância desse órgão, e qualquer batida, às vezes o animal cai, ou o animal, ele sofre um acidente, uma das nossas preocupações é a contusão pulmonar. Ter acontecido uma pancada nesse pulmão e ter alguns espaços nesse pulmão por conta dessa pancada que vai dificultar o animal de respirar. Tá? Então, esse é um ponto importante de proteção, tá? Por isso que a gente tem aí um pulmão, um órgão extremamente protegido, tá? E a gente tem as pleuras viscerais, que vão revestir o pulmão, pleura costal ou parietal, que vai revestir as paredes laterais da cavidade torácica, pleura diafragmática, que vai tocar o diafragma, e a pleura mediastinal, que vai formar o mediastino. E aqui a gente tem as pleuras que vai tocar aqui, ó, no diafragma. O diafragma a gente vê no esqueminha, esse negocinho meio marrom, meio dourado, tá? Que novamente ele serve para quê? Ele serve para dividir, tá? Para dividir a caixa torácica, onde está pulmão, coração, do restante do corpo. Né? Então, para que não tenha contato com o estômago, que o estômago não vá até próximo do pulmão, tá? Porque se isso acontecer, também é uma patologia, que é uma ruptura do diafragma. Tá? Quando acontece a ruptura do diafragma, esse diafragma que vocês estão vendo aí no esqueminha, ele se rompe, e aí por esse buraco consegue passar o estômago, consegue passar o intestino, tá? Então, e é isso, com certeza, né? Um estômago encostando nesse pulmão, ele vai estar atrapalhando que esse pulmão consiga expandir adequadamente para que possa entrar todo o ar necessário para ocorrer as trocas gasosas, né? Para receber todo esse ar que vem do organismo, tá? Para ter as trocas gasosas e o animal conseguir respirar adequadamente. O desenho, tá? Que vocês precisam entender e qual é a composição aí dos brônquios e dos bronquíolos. A traqueia do cão, que é um ponto importante também, é por onde chega o ar. Então, o ar ele vai vir pela traqueia, vai descer até os brônquios vão subdividir e dividir esse ar para um pulmão direito e para um pulmão esquerdo. Tá? Lembrando que sempre os pulmões eles são impares, tá? E para finalizar aqui, vamos rever o aparelho respiratório. Tá? Que nós temos aí duas subdivisões desse aparelho respiratório. Quando a gente pensa em aparelho respiratório, a gente está falando desde o nariz. Então, o aparelho respiratório não é só o pulmão. Então, estamos falando da cavidade nasal, tá? Da traqueia, do esôfago, que está logo acima, e aí descendo a traqueia, os brônquios, pulmão, alvéolo e diafragma. Aqui, ó, a gente tem exatamente essa divisão. Trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. Então, a gente tem
trato respiratório superior. Narinas, cavidades nasais, faringe e alaringe. Isso a gente vai pensar daqui para cima, tá? Da cabeça para cima. E o trato respiratório inferior, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões, pleura e alvéolos. Tá? Então, a gente tem também dividido doença do trato respiratório superior, doença do trato respiratório inferior, tá? E como a gente identifica isso? Primeiro que a gente sabe anatomicamente quem é quem e onde que está. Né? E aí a gente começa a pensar, bom, se esse animal tem uma alteração no nariz, ele tem uma formação em narina, ele vai ter uma doença do trato respiratório superior, tá? Porque a gente sabe quem faz parte de onde, anatomicamente a gente sabe onde eles estão, para poder identificar, tá, de onde está vindo essa doença. Certo, pessoal? Então, eu fiz aí uma revisão para vocês da circulação pulmonar, do que a gente estudou hoje, tá? E, novamente, relembrando, tá, gente? Não fiquem só no que eu estou falando aqui para vocês. Procurem, leiam a apostila, entendeu? Procurem, além do que eu li aqui para vocês, façam anotações. Tudo bem? Então, aí a gente finaliza hoje por aqui. Obrigada.